Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e nesse momento eu gostaria de fazer um exercício a respeito do uso de variáveis relacionadas a lugar e pessoas na epidemiologia. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você deixe o seu like, clique no sininho e se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo novo que for produzido. E caso você goste desse vídeo, eu vou pedir para que você compartilhe com seus contatos e amigos, assim você vai ajudar no crescimento deste canal. Além disso, eu vou pedir que você escreva nos comentários caso haja algum assunto que eu fale por alto neste vídeo e você queira que eu me aprofunde mais nele. Assim eu posso planejar para realizar outros vídeos a fim de complementar aquilo que nós estamos trabalhando até o presente momento. Ainda vou pedir para que você me dê um feedback se o áudio está bom, se a imagem está boa, se o conteúdo tá agradável, se você está curtindo essa playlist, porque assim eu posso sempre melhorar aquilo que está sendo feito por aqui, beleza? Por fim, essas questões se referem ao estudo de variáveis epidemiológicas de lugar e pessoas. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Se você não assistiu esse vídeo, nesse momento vai aparecer em algum lugar desta tela um card e eu sugiro que você clique neste card, assista o vídeo e só então continue aqui. Combinado? Isto posto, vamos então às questões. A primeira questão é a seguinte. Em sua viagem inaugural, em 1912, o navio transatlântico Titanic naufragou. Inclusive, isso virou objeto de filmes. No acidente, morreram 1.490 das 2.201 pessoas que estavam a bordo. Entre os 1.667 adultos do sexo masculino, 1.329 morreram. De 534 mulheres e crianças, 161 faleceram. Calcule as respectivas taxas de mortalidade de homens, mulheres e crianças. A partir das taxas de mortalidade calculadas, avalie-se a política a bordo de privilegiar mulheres e crianças no acesso aos barcos salva-vidas foi devidamente seguida. Então perceba, quando eu for calcular taxas de mortalidade, no caso dos homens, eu vou ter que me restringir à população masculina do navio. Então eu vou calcular 1.329, porque foram as pessoas que morreram, e vou dividir esse valor por 1.667, o que vai me dar um número 0,7972. Mas como taxa de mortalidade é dada em porcentagem, eu pego esse resultado e multiplico por 100, o que vai me dar cerca de 80% aproximadamente. Ou seja, 80% dos homens morreram naquela viagem. No caso das mulheres e crianças, o cálculo que eu faço é o mesmo. São 161 pessoas deste grupo que faleceram, de um total de 534. Então eu faço a divisão, vai dar 0,3015, e este número eu multiplico por 100, o que me dá 30,15%. Perceba que, como proporcionalmente falando, o número de homens falecidos foi muito maior do que mulheres e crianças, então a política adotada de proteger mulheres e crianças aparentemente funcionou. Porque, afinal, a quantidade proporcional de mulheres e crianças que vieram a óbito foi muito menor quando eu comparo na quantidade de homens. A segunda questão diz o seguinte. Considere os boletins epidemiológicos a respeito da Covid-19 relativos à cidade que você reside, divulgados nos dias 13 e 20 de julho. Identifique, item A, o número de infectados nos supracitados dias. Então, o que eu fiz? Eu fui no site da Secretaria Estadual de Minas Gerais e peguei o boletim referente à cidade de Belo Horizonte, capital de Minas. No dia 13 de julho, Belo Horizonte contava com 10.618 infectados. Já no dia 20, havia 13.700 pessoas infectadas. Item B.
o número de óbitos ocorrido nas duas datas. No dia 13, havia 270 mortos e no dia 20, 342, segundo os mesmos boletins. Item C, o coeficiente de incidência semanal. Então, o que eu faço? Eu faço a diferença de casos do dia 20 para o dia 13, a fim de detectar a quantidade de casos novos, divido pela população da cidade de Belo Horizonte, porque eu estou olhando para essa cidade, e o resultado eu multiplico por 100. Segundo o IBGE, Belo Horizonte tem 2.512.070 pessoas, considerando a estimativa para o ano de 2019. Ao fazer este cálculo, eu concluo que o coeficiente de incidência semanal foi de 0,12%. Item D, o coeficiente de prevalência semanal. Considere que a Covid-19 tem duração média de 10 dias. Ao considerar que a duração média da Covid-19 é 10 dias, eu então considero que a Covid-19 dura uma semana e meia. Então, para calcular o coeficiente de prevalência semanal, eu pego o coeficiente de incidência semanal. Perceba que eu estou trabalhando com a mesma unidade, então 0,12%, e vou multiplicar por 1,5%, porque eu estou entendendo que a Covid tem duração média de uma semana e meia. Ao fazer este cálculo, eu concluo que a porcentagem é 0,216%. Ou seja, naquela semana, o risco de uma pessoa se infectar em Belo Horizonte é de 0,12%, considerando o fato de que ela só esteja na cidade, e o risco de que os casos que apareceram ao longo da semana continuem ao final dela é de 0,216%. Esses dados indicam o seguinte, que as pessoas não se infectam em casa apenas. Elas se infectam indo para aglomerações. E é muito importante que nós observemos isso, porque uma das falácias que dizem a respeito da Covid-19 é que muita gente se infecta só por estar em casa. E isso não é verdade. Porque perceba que numa grande capital como BH, como Belo Horizonte, o risco de alguém se infectar só pelo fato de estar lá é baixíssimo. Item E, as taxas de letalidade e mortalidade nas duas datas. Então, no dia 13, eu tinha 270 óbitos. Então, eu pego 270, divido pela população de BH, que é mais de 2 milhões, e esse resultado eu multiplico por 100. E eu vou encontrar a porcentagem de 0,011%. Já no dia 20, faço o quê? Pego 342 óbitos, divido pela população de 2.512.070 e esse resultado eu multiplico por 100, encontrando a taxa de mortalidade de 0,013%. Letalidade é diferente, ela se refere somente aos infectados. Então, no cálculo, ao invés de dividir pela população, eu vou dividir pela quantidade de infectados. Portanto, no dia 13, ao fazer este cálculo, eu encontro que a taxa de letalidade é 2,54%, enquanto no dia 20, ao fazer este mesmo cálculo, eu vou encontrar que a taxa de letalidade é de 2,5%. Novamente, esses dados eu obtive no site da Secretaria Estadual de Saúde. Eu vou deixar o link para os dois boletins na descrição para que você possa conferir e fazer as contas. Questão número 3. No município de Marília, os moradores de uma região em torno de uma empresa que expele uma fumaça com forte odor se queixam à prefeitura. Muitos afirmam que, desde a instalação da empresa na região, as infecções respiratórias se tornaram mais frequentes. Após certo tempo, a população cobra uma posição da prefeitura que havia delegado às pastas da saúde e do meio ambiente a responsabilidade de investigar a situação. Das três variáveis, tempo, lugar e pessoa, qual foi considerada na situação descrita? Perceba que a situação descrita se refere a um problema ambiental relacionado à população. Por se tratar de um problema ambiental, a variável analisada neste caso é a variável de lugar.
mudanças ambientais, poluição, hidrografia, relevo, tudo isso é variável relacionada a lugar. Item 4. Das 3 variáveis epidemiológicas fundamentais, tempo, pessoa e lugar, escreva qual está sendo considerada na constatação feita por pesquisadores estadunidenses em 2013. E a constatação é a seguinte: até 20% das crianças e adolescentes nos Estados Unidos sofrem de algum transtorno mental, como ansiedade, depressão ou déficit de atenção. Eu vou deixar também na descrição o link para a reportagem que trata desse estudo especificamente. É uma reportagem que saiu na revista Exame em 2013. E por se tratar de um grupo etário, eu estou falando de uma variável relacionada à pessoa. Então, quando eu falo de um determinado grupo etário, automaticamente eu estou falando de uma característica da pessoa. E aí, ficou alguma dúvida? Caso algo não tenha ficado claro, você já sabe o que fazer. Escreve aqui nos comentários para que eu possa continuar dialogando com você e que possa te ajudar a chegar a um entendimento melhor sobre aquilo que eventualmente ainda está obscuro. Bem, por hoje é só. Até a próxima!